Boa tarde, boa tarde. Aqui o Corporativo em Cena, gente. Aqui é pontual. Oi, chegamos! Chegamos, boa Tudo. tarde. Olá, minha querida. Olá, Regina, Zizi, quem tá mais por aí? Ai, olha sim, muita gente gostosa, coisa boa demais. Bom final de tarde, início de noite aí, né? Estamos mudando um pouquinho o horário a pedidos, né? Porque a gente iniciou umas 17 horas, aí teve uma galerinha falando, né? Olha, a gente consegue entrar às 18, tal, tô terminando o trabalho às 17, então a gente está fazendo essa essa tentativa, né? Aqui às 18 horas, acho que vai ficar legal, amiga, vai ficar bacana. Eu É, tenho porque aqui hoje, é o processo de se adaptar, né? com certeza, vamos ver o melhor horário para a galera e vamos que vamos, né, minha amiga? Com certeza. Esperando um pouquinho a galera Isso. entrar. E aí, gente, como é que foi aí final de semana? É hoje São João? É hoje São Hoje é dia de São João e João. dia de Xangô. Opa, que coisa boa, que coisa boa. Então é axé para quem é de Xangô, é isso? Isso, e É amém para axé quem é para de amém. amém para quem é de amém. Coisa boa Isso. demais. Olha, temos a Isabel entrando aqui. Olá, como é que tá, meu amor? Você tá boa? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, meu anjo. Vamos esperando Tuquinha aí. Chocolate mandou beijo para Miga, semana você, foi viu? corrida. Foi? Semana foi corrida, não foi? Para tu também? Como é que a Nossa, gente faz? muito. Me diga aí, gente. Hoje a gente vai falar de. Oi, Isa. Nayara, olha só, gente, minha prima. Oh, que Entrando aqui, maravilha. afinal de contas, tem um parente aqui sem ser minhas filhotas, que coisa boa! Oi, Nayara, beijo no primão, tá? Beijo enorme aí no primão. E Nayara é mamãe de um bebê lindo, que já deve Ah, estar é. grande, que eu já faz um tempão que a gente não se vê, mas já deve estar grande. Coisa boa, seja bem-vinda, viu? Bem-vinda mesmo. Então, acho que a gente pode, né, começar a dar uma faladinha, né, amiga? Podemos sim. Vamos lá, olha só. A conversa de hoje é sobre inteligência emocional, tá? Inteligência emocional. Eu queria que vocês dessem um aceninho aqui para mim, quem já ouviu falar nesse tema, quem conhece esse tema, assim, tipo, eu conheço, eu sei o que, que é inteligência emocional. Dá um aceninho aqui para mim. Bacana, bacana, tá? E quem é o que, que é inteligência emocional, faz assim, ó, pra gente dar uma olhadinha, só para dar uma olhadinha como é que tá a galera aqui. Se a galera tá é, sabendo do assunto, ou se a galera tá vendo pela primeira vez o assunto, porque o assunto, bom, de primeira não vai conseguir ser explorado de uma live só, porque inteligência emocional, por exemplo, eu e a Angélica demoramos aí 3 dias para dar aula em curso sobre isso, né? É, Então é um workshop de vivência de 3 dias, mas a gente, boa, Regina, já ouviu falar, a gente consegue explanar um pouco aqui, né, Jay? Um pouco isso. desse âmbito e nas outras lives a gente sempre vai tocar no assunto. Esse link aqui, antes de mais nada, queria convidar vocês, ó galera, esse link que a Angélica postou aqui é o link do nosso YouTube. Nasceu Ah, ontem. começamos! Começamos o nosso mais novo bebê, né? É, E ele tá lá, a gente vai estar com o canal das lives, que daqui a pouco serão feitas pelo YouTube, daqui a pouquinho, porque a gente vai ter entrevistados, a Jay vai chamar advogadas,
e as pessoas que estarão trabalhando nos outros cursos com a gente, enfim, vai ser uma coisa bem legal. Oi, Lu, você tá boa? Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Então, é, a gente vai. Vou pedir para vocês seguirem lá a gente no YouTube, se inscrever, Ai, se Luninha quiser aí. colocar. Opa! Ai, aluna, tudo bom, meu amor? Tudo jóia? Ó, como hoje eu estou um pouquinho mais afastada aqui do celular, vocês estão percebendo? E eu sou cega, tá? A gente, Então a a gente vai gente fazer o vai. mesmo esquema, Tuquinha. Se surgirem perguntas, eu vou lendo para você, Lindo! tá? Eu, Perfeito! eu quero Perfeito! fazer, eu quero fazer um grande pedido, né, para que a Pois gente não. possa alcançar e ajudar mais pessoas e trazer mais pessoas para nossa rede, né? Poder contribuir mais com mais pessoas. Tem um aviãozinho aí na parte de baixo, tem onde tem um roxinho, onde vocês mandam os coraçãozinhos. Tem um aviãozinho que vocês conseguem mandar para as pessoas, né, a nossa live e elas assistirem, né, junto com a gente, poder participar. Então a gente queria pedir, né, essa ajuda, essa força de vocês, tanto para o projeto Corporativo em Cena, como para as pessoas que vocês acreditam que estejam precisando nesse momento, que é primordial entender mais e saber sobre inteligência emocional. E é o que a Tuca falou. Agora a gente também já está no YouTube, então a gente precisa de vocês, né? A gente está igual, né? As blogueirinhas. Precisamos do like de vocês, Precisa, né? gente, a gente precisa Olha, muito. minha afilhada Elisa, ela já faz vídeo. Antes de começar o vídeo, ela já fala: dá um like, segue o canal. Eu morro de rir, 2 anos, Tuca. Olha isso, Mas olha essa é a isso. realidade, né? A gente Exatamente, precisa que vocês deem exatamente. o like, que no nosso Instagram, né? Tanto no do corporativo, o meu de coach, o da Tuco, da Vila Lobos, é muito importante vocês seguirem a gente e vocês comentarem e curtirem as nossas publicações. Isso gera, né, demanda, isso gera reconhecimento nas redes Exatamente, sociais. Então, a gente exatamente. precisa muito de vocês, porque a gente vai sempre trazer muito conteúdo. Em breve a gente também vai estar no Telegram, então se prepare. E vai ser legal. E o Telegram vai ser áudiozinhos legais, diários, enfim. Eu quero mandar um beijo para Portugal. Juliana Cabral de Portugal está aqui assistindo a gente. Olha só. Lá são 10 horas da noite. Então, ó, Portugal aqui. E um beijo no coração da Vera Verônica, que eu sou sua fã, minha amiga. Sou sua fã. Ô, mulher poder, que é essa Vera Verônica. Mulher poder. Vamos falar de poder. Vamos falar de inteligência emocional. Olha só, eu vi que uma boa parte da galera aí levantou a mãozinha. Pô, já ouvi falar, já sei. Vamos lá. A inteligência emocional, ela é uma habilidade com que a gente consegue gerenciar os nossos sentimentos, as nossas emoções, entender esses nossos sentimentos e as nossas emoções, colocar isso numa base de comportamento legal e, em contrapartida, entender os sentimentos e as emoções do outro. Por isso que a gente fala de relacionamento interpessoal quando a gente fala de inteligência emocional, né? E aí, amor, a gente vai fazer um bate-bola aqui, tá? Porque eu cuido muito da área da inteligência emocional no lado pessoal, né? No lado Isso. pessoal. E a Angélica, que eu trato de Jay, vocês vão acostumar, tá? Eu trato ela de Jay. A Jay, ela trata muito como life coach, né? E como executive coach, ela trata muito do lado empresarial. Então, a gente vai ficar fazendo um bate-bola muito legal aqui, tá? E o que a gente falar aqui, beijo Ulisses, beijo África, olha só gente do bem entrando aqui, meu Deus do céu, coisa boa demais, né? Oi Gabriel, beijo, beijos. E aí, tudo que a gente vai falar aqui, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, quando a gente fala desse trâmite da inteligência emocional, não interessa qual é a sua profissão, tá? Isso é importante falar, né, Jay? Você pode Sim. aplicar
qualquer profissão que você tiver. Então, a gente vai falar aqui do ambiente de trabalho, tá? Eu vou falar da sua ativação pessoal no ambiente de trabalho e a Angélica vai falar do lado corporativo, como é bacana uma coisa. Então, vamos assim para um beabá, tá? A inteligência emocional, ela tem 4 pilares, ou seja, ela é dividida em 4 partes, tá? 4 partezinhas. Vamos falar da primeira parte dela rapidinho. A primeira parte dela é autoconhecimento. Você conhecer as suas emoções, se conhecer. Mas, pô, Tuca, a gente para ter inteligência emocional, então a gente vai ter que fazer essa coisa do autoconhecimento? Sim. Sim, tá? Imagina isso, olha só, a Jay usa muito isso na aula e eu gosto muito quando ela fala isso. Quando você quer ficar saudável, quer ficar magrinho, quer ficar bombado, sei lá quer ativar a sua saúde de alguma maneira, você não vai fazer o tal do exercício? Você Sim. não vai para uma academia, vai fazer exercício, ou agora que a gente não pode ir para a academia, você não está fazendo a sua andada, você não está fazendo até o seu exercício dentro de casa, ou seja, você está fazendo uma ginástica para que torne o seu corpo saudável. Com a mente e as nossas emoções é a mesmíssima coisa, porque faz parte do nosso corpo, né? Está aqui, ó, com o nosso corpo, nós estamos gerindo, né, mediante o nosso cérebro, a parte da frente e a parte de trás que gera a nossa amígdala, que gera todas as emoções, e a parte da frente que a gente está trabalhando o racional, a gente tem que fazer isso, tá? Agora, para que serve o autoconhecimento? O autoconhecimento primeiro serve para que você fique em paz com você mesmo, né, Angélica? É a primeira É. coisa, né? Para que você fique em paz com você mesmo, para que você entenda, você se conhecendo, você vai entender que muitas coisas que você achou que o outro estava falando mal de você, trabalhando mal, enfim, uma má comunicação, que é problema dele, não seu, porque você já conhece todos os seus limites. Então você vai entender o que é problema seu e o que é problema do outro. O que for seu, você vai alinhar, consertar, trabalhar. O que for do outro, você vai aguardar que ele faça isso. Ou então, mais tarde, a gente vai falar sobre os relacionamentos interpessoais e o que pode fazer. E aí, nessa primeira autogestão, essa primeira habilidade é essa. Na habilidade de autoconhecimento, né? A primeira habilidade que a gente fala é de conhecimento das emoções. E aí a gente vai para a segunda habilidade, que é a gestão disso tudo, né? Você saber gerenciar isso no dia a dia, né? Gestão das emoções, adaptabilidade. Vamos falar de adaptabilidade, Angélica? Porque o que é muito interessante, Tuca, e que é o que a gente sempre vem falando nas nossas lives, e a gente vai sempre falar, então, assim, Uhum. que é essa questão do autoconhecimento, né? Quando a gente fala de inteligência emocional no trabalho, a gente fala de inteligência emocional na vida como um todo, né? Porque Sim. uma coisa que eu acho muito, muito louca e que o coach me trouxe isso, né? É Uhum. que a gente, muitas vezes, nós somos excelentes líderes profissionalmente e nós não sabemos liderar a nossa família, os nossos filhos, Sim. né? Então, a inteligência emocional no ambiente de trabalho, a gente, isso desde que o mundo é mundo, esse tema, a gente, dentro do ambiente de trabalho, a gente já exerce diariamente, né? Uhum. Mas muitas vezes essa inteligência emocional que a gente executa no ambiente de trabalho não necessariamente não é inteligência emocional, é um escudo de defesa, né? Porque Boa. a inteligência emocional ela tem que ser saudável.
Por isso que tem essa palavrinha, inteligência emocional. Exatamente. Então, a inteligência emocional, ela tem que ser atitudes, atos, pensamentos e ações positivas para o indivíduo que está praticando e para o ambiente de trabalho ou familiar que ele vive, né? E muitas vezes a gente cria muitos escudos no nosso ambiente de trabalho familiar para não se chatear, mas que a gente, do mesmo jeito, a gente se chateia, para não se estressar, mas que quando a gente sai, né, você vive muita coisa que eu observo é que muitas vezes essa máscara negativa da inteligência emocional, o que acontece, gente? A gente tem essa inteligência emocional no trabalho, a gente sabe responder no momento certo, a gente sabe analisar o que foi questionado, a gente consegue não exalar, né, não transparecer na nossa comunicação corporal dentro do trabalho. Ok, a gente sai maravilhosamente bem. Mas quando a gente chega no nosso ambiente familiar, já está no topo, na válvula, a válvula de escape, ela já, no trânsito, ela já explodiu. Não, já foi. No trânsito, ela já ficou. E aí, a hora que a gente chega em casa, esse é um ponto, né? Na hora que a gente chega em casa, a gente estoura. E aí, o outro lado também são aquelas pessoas que não conseguem gerir a sua inteligência emocional na sua vida como um todo e chega no ambiente de trabalho e muitas vezes acontece com as pessoas que são subordinadas a essas pessoas. Porque se a pessoa é superior a ela não vai atacar, ela vai chorar, ela vai se reprimir, né? Mas se tem uma pessoa abaixo dela, hierarquicamente, ela vai mostrar ali a detenção de poder de uma maneira errada, tá? Então, para já ficar esse entendimento de que inteligência emocional não é modinha, entendeu? É um pouco mais, é um trabalho sério. É muito além, é um trabalho sério, só que, como tudo, inclusive como a minha profissão de coach, existem os momentos em que as pessoas falam mais, as pessoas detêm mais conhecimento, a mídia coloca mais em foco. Então, a inteligência emocional, nesse momento, ela está em grande foco, mas ela é uma ferramenta e ela é uma atitude e uma ação que nós precisamos ter diariamente para ter esse equilíbrio. Eu sei que tem uma perguntinha aí, mas antes, dando beijo para nossa parceiraça Ellen, que chegou aqui, e eu sei que deu uma rodadinha, eu sei que mais pessoas lindas chegaram, olha que delícia. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Deixa eu só colocar uma coisinha muito legal para completar o que a Jay falou. Olha só para vocês entenderem, aí a Jay vai me falar a perguntinha aí, a gente vai responder, que eu sei que tem uma perguntinha. O que acontece com a inteligência emocional? Por que ela foi criada? Vamos rapidinho. Ela foi criada, na realidade, nos anos 80. Daniel Goleman, que é um psicólogo foderástico, estudioso e tal, ele começou a perceber o seguinte: as pessoas, antigamente, lá na minha época, em 1900 e lá vai bolinha quadrada, tá? Lá na minha época, tá? O que interessava no mercado de trabalho, ou para aptidão, ou para faculdade, ou ser chamado de líder, aquelas coisas todas assim, de um comportamento mais americanizado, vamos colocar assim, era o tal do QI, o coeficiente de inteligência. Então, se o maninho tinha lá, se a pessoa tinha lá os 3 dígitos acima dos 180, uau! Era uma pessoa que conseguia fazer cálculos maravilhosamente bem, era uma pessoa que tinha uma praticidade X, era uma pessoa que conseguia resolver uma série de coisas técnicas. Ponto. E aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que esses líderes que tinham altos QIs, essas pessoas, homens ou mulheres, não interessa, que tinham altos QIs, quando estavam sob algum tipo de ameaça, sob algum tipo de pressão emocional, eles desabavam. Ou seja, eles eram super inteligentes, só que emocionalmente
fracos, não sabiam lidar com pressão, não sabiam gerenciar uma equipe, não sabiam lidar com emoções ruins que chegavam perto deles, Aí entendeu? veio o nosso Eles querido explodiam. RH, né? Sim, né? Aí o que que aconteceu? O Goleman, o que que falou, tá? O Goleman falou, tem que ter alguma coisa de diferente, porque eu sei que tem lá uma pessoa com 100 de QI, tá? Mas ela é uma líder maravilhosa, ela tá produzindo que é uma beleza, a equipe dela ama ela de paixão, ela consegue gerenciar tudo. Então, o que que diferenciou? E aí ele entendeu que tinha um coeficiente emocional, o QE, coeficiente emocional, que é superior em importância, principalmente hoje em dia, depois dos anos 80 e cada vez foi sendo mais, superior em importância nas empresas do que o coeficiente de inteligência. As empresas, hoje, por exemplo, é uma coisa muito legal. Acho que foi você que me passou isso, Jay, de acho que 70% das pessoas, dos líderes que não têm inteligência emocional, não sabem gerenciar isso no trabalho, eles não duram um mês nas grandes empresas, É né? Que porque aí pode falar. eles vão para a gestão do chefe, que é de imposição, e desestrutura Exatamente. toda essa equipe, né? Então, Exatamente. o gestor que não tem inteligência emocional, que não trabalha, não é que não tem, que não trabalha a sua inteligência emocional, ele Uhum, transfere uhum. isso para a sua equipe, né? Então, é Exatamente. justamente até sobre a pergunta que a Isabel Cristina mandou para a gente. Porque ela perguntou Diga. assim: dá uma dica para não se abalar com essas emoções ruins. E aí, se você me permitir, eu posso até começar a responder. Por favor, Como, amor. como coach, nós trabalhamos uma ferramenta que a gente identifica os nossos sabotadores, né? A gente sempre consegue identificar quem são as pessoas que nos alavancam, quem são aquelas pessoas dentro da família ou do trabalho que nos colocam para cima, que nos dão força, que quando a gente tem uma ideia, que quando a gente quer falar algo, elas nos dão espaço. Quando elas estão perto, o fato de estar perto da gente, a gente já se motiva, a gente já quer fazer melhor. O Exatamente. sabotador é justamente o contrário, né? O sabotador é aquela figura, aquele papel, aquela palavra, aquela ação em que te bloqueia, em que te gera estresse, ou em que te gera choro, ou que te trava, te gera raiva. Cada indivíduo gera uma emoção diferente com o sabotador. E aí eu vou dar Totalmente. mais um dado importante para vocês. O sabotador não significa que é alguém que não goste da gente. Não é Pelo isso. contrário, pelo Pelo contrário, contrário. pelo contrário. Por que eu estou falando do sabotador para vocês e qual é a figura e como que a gente começa a identificar esse sabotador? O sabotador, geralmente, o líder, o chefe, né? O chefe, quando ele não trabalha a sua inteligência emocional e ele grita e ele expõe na frente de todo mundo, tem várias atitudes que a Tuca vai poder explanar isso melhor pra gente. Ele exerce com você, você gera um gatilho. O Uhum, seu isso é então cérebro, o gatilho. seu corpo, ele Isso. já gera um gatilho ali. Então, eu já sei Uhum. que toda vez. Só que esse gatilho, quando a gente não identificou ainda quem são os sabotadores, para a gente não existe. Eu estou falando justamente desse gatilho para vocês começarem a identificar quem A são os ficar de sabotadores olho. de vocês. A Isso. ficar de olho. Porque, exemplo, eu não gosto nem de chamar a atenção de ninguém em público, nem de ser chamada a atenção em público. Eu acho que isso é uma peculiaridade Terrível. angélica. Eu acho que sempre é possível você chamar num canto, você conversar com Sem aquela sombra de dúvida. pessoa e debater. Se tiver mais de uma pessoa envolvida, é óbvio, você chama ali aquelas pessoas que estão envolvidas. Mas é uma coisa que me gera um estresse muito grande. Então, Uhum. como eu sei que isso acontece comigo, e eu já tive chefes que tinham essas atitudes, eu comecei a identificar
E isso me gerava muito estresse de não conseguir responder, né, a pergunta ou de ter a atitude necessária. Então, a gente começa a observar o que são esses gatilhos ou como são esses gatilhos, Sem sombra de né? dúvida. E esses gatilhos podem ser uma palavra, pode ser uma olhada. É igual a nossa mãe. É porque a gente consegue, É, a gente você começa e está consegue fazendo. entender. A nossa mãe, a minha mesmo, a minha mãe, ao mesmo tempo que ela me alavanca, ela é a minha sabotadora. Uhum, Por quê? Porque a minha mãe tem determinadas palavras e determinados olhares que ela me dá que eu antes, né, de todo esse conhecimento, eu travava. Eu uhum. chorava, eu já não queria responder, eu já ficava com raiva. Eu sou uma mistura de sentimento, tá, gente? Não vem só um, não, vem vários. Aí Mas vinha aquela mistura somos. de isso, vinha aquela mistura de sentimento e eu já não executava ou o que eu queria, que eu tinha colocado para ela, ou o que ela tinha me pedido. Então, a partir do momento que eu entendi que ao mesmo tempo que ela era a pessoa que alavancava a minha vida, ela também era uma sabotadora e eu conseguia identificar isso em olhares, em algumas palavras específicas que ela tinha comigo, quando isso vai acontecer, eu já consigo identificar. Pronto. Então, esse é o momento que eu já gero um gatilho interno, Uhum. em que eu já me preparo, em que eu respiro e eu Isso. já me preparo para absorver, entender e poder continuar gerando a minha ação. Então, a dica que a gente tem, que eu tenho nesse momento para vocês, é vocês entenderem e conhecerem os seus sabotadores. Porque a partir do momento que a gente entende, conhece eles e conhece o gatilho que eles geram, esse turbilhão de emoção e que tira a nossa inteligência emocional, a gente começa a trabalhar ao nosso favor, né? A gente Isso. começa a trabalhar tudo aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, se eu sei que ele vai gritar e que ele vai espernear, e depender, eu vou chorar, quando ele começa, eu já, opa, ó, Angélica, respira. Ele vai dar aquele show básico, ele vai me desestruturar e eu não vou permitir. Eu não preciso me permitir a isso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês com relação à inteligência emocional, tanto profissional quanto pessoal, é essa, gente. Entendam quem são os sabotadores de vocês, que isso vai trazer grandes benefícios. E aí tem uma coisa para completar o que a Jay falou, ainda assim, vou responder a Di e a da Regina também, as duas aí Tá. que tem essa coisa. Uma coisa, tá? Como se fala, correntes e correntes, né? Tem pessoas que falam de autossabotadores. A Ellen pode até me lembrar o outro termo aqui, que a Ellen estuda uma outra corrente que não é o autossabotador, é o auto. Eu esqueci o nome dessa corrente, Porque porque o eu faço. autossabotador é quando nós nos Isso, sabotamos. E aí o nós vamos chegar lá. sabotador é o terceiro. Exatamente, exatamente. E nós vamos chegar lá. Então, a Jane falou para você sobre o terceiro. Então, imaginar aquela pessoa no ambiente de trabalho ou no seu ambiente familiar, ela deu um exemplo aí. Tuca, a Ellen Oi. mandou autoproteção. Autoproteção. Obrigada, Ellen. Obrigada, mozinha. Então, uma corrente fala de autossabotadores, outra corrente fala de autoprotetores, tá? Então, é bom demais ter vocês por aqui. Olha que delícia, gente. Coisa boa, quanta gente na live. Aí, veja bem. Uma coisa é você entender, como a Angélica falou, de você ver qual que é aquela pessoa que não está te fazendo bem, pelo menos naquele momento, ou que teve umas 2 ou 3 vezes que lançou uma comunicação que não foi legal para você, que a comunicação foi um pouco agressiva, foi um pouco violenta, ou se você sente alguma coisa que a pessoa não faz bem, ou sinto muito falar da coisa do papel e da máscara da mãe. Veja, isso eu preciso falar para vocês. A Angélica deu um exemplo que a Regina falou que a mãe dela faz isso também.
Nós mães, tá? E agora a Angélica se entra na máscara de mãe, a gente tem um sentido, tá? Um sentido de proteção exacerbado, tá? Exacerbado, ok? Toda mãe tem isso, é normal. A gente ou pariu, ou adotou, enfim, whatever. A gente tem um ser humano sob nossa responsabilidade a vida inteira. Isso faz com que a gente fique em estado de alerta emocional constante. Então, por vezes, a gente vai ser amiga, por vezes, a gente pode até ser sabotadora, tá? Não querendo mal, claro que não, tá? Agora, importante também falar que você tem dentro de você coisas que te auto-sabotam. E que, para você entender o outro, você vai falar assim, olha só, tá? Como é que você lida com essas emoções ruins? O que vem do outro, você sabe aquela coisa que o que vem do outro não me atinge? Quem falou isso? Só Buda, tá? Buda falou essa palavra, essa Só frasezinha, ele, só só ele. Buda. Olha só, o carinha deve ter alguma razão. O carinha deve ter alguma razão. Você sabe por quê? Olha só. Porque o que vem dele já está escrito, já está falado, é dele, não é seu. Nossa, Tuca, como você tá horrorosa hoje. Pô, obrigada pela sua opinião. Valeu aí, te amo da mesma maneira. Ou seja, eu não vou me importar com uma crítica alheia, porque eu me conheço. As minhas emoções estão aqui, estão legais, estão bem, eu estou saudável. A outra pessoa que não está bem com ela mesma naquele dia vai com uma crítica que não é construtiva. Outra coisa que a Angélica falou que é uma coisa muito legal, tá? Muito legal. Ela falou com respeito ao chefe de fazer uma chamada geral, uma bronca geral no meio de todo mundo. Isso é uma falta de gerenciamento de relações enorme, que é uma das partes importantíssimas da inteligência emocional. Eu me conheço, eu gerencio a mim e eu conheço o próximo, tento conhecer o máximo próximo, que conhecer mesmo a fundo, só a gente mesmo se conhece, mas eu tento atribuir esse conhecimento que eu dou ao outro, né? E gerencio isso, ou seja, vamos lá. Quando você for fazer uma crítica, quando você for falar alguma coisa para alguém, primeiro, em particular, se puder. Segundo, eu aprendi uma coisa muito legal. Em vez de você dar um feedback que pode ser considerado, sabe aquela crítica que todo mundo fala assim, é uma crítica construtiva que eu vou te dar, tá? Mas você é péssima nisso, você não faz aquilo, você não blá blá blá, você não blá blá blá. Você joga tudo que você tem de ódio na pessoa e depois faz aquela carinha de amor e fala assim, olha, é só uma crítica construtiva, tá? Gente, pro raios com a crítica construtiva. Então, em vez de dar o feedback, dê um feed forward. Olha que legal. Eu aprendi isso faz um pouquinho de tempo e eu achei muito bacana. Sabe o que é o feed forward? É aquela comunicação positiva, é o líder trabalhando. Então chega falando, Tuca, olha só, eu tô sentindo que você tá com um probleminha aqui, assim, assim, assim. Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso orientar você, porque quem sabe eu tenha esse conhecimento. Eu posso orientar você para que a gente juntos possa chegar naquele objetivo que a gente tanto quer. Olha a diferença. E também preciso te dizer, Tuca, você tá super bem nisso, 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 nisso e nisso. Então, pô, obrigada pela maneira com que você está trabalhando. Então, dessas pessoas que estão aqui na live, se vocês são, vocês travam uma conversa com o próximo, né? Travam uma conversa com o próximo, em vez de você ser aquele líder crítico, tá? Ou seja, o chefe, tá? O chefe é aquele assim, ó, faça como eu mando. É porque eu Mas quero. não faça o que eu faço. Não faço o que eu faço. A gente tá bom. Eu não posso falar nada, eu não posso. A gente está passando por isso na história do país. É como eu quero, do jeito que eu quero. Só eu quero, só eu mando. A minha verdade é a única.
né? Isso existe, isso não existe porque eu não acredito. Então, veja, a gente está tendo exemplos de chefes e a gente precisa ter cada vez mais no planeta bons líderes. Pode falar, JJ. E isso é muito. A gente, sempre que a gente falar de líder e de chefe, a gente tanto está falando na vida pessoal como na vida profissional, tá? Porque essas Total, figuras, total. pra gente, o indivíduo tem ali as suas personas, as suas máscaras positivas para lidar em cada situação, tá? E aí, a Isabel até comentou aqui, tentar ver como Oi. uma crítica positiva ou não filtrar isso. Aí eu vou te responder. Boa, Crítica vai, é adiante. crítica. Crítica, quando você critica algo, você está colocando ali um ponto de que você não acredita que aquilo é o ideal, Ok. tá? Aí, se você dá uma sugestão, se você dá um aconselhamento, se você dá uma orientação, aí essas são as atitudes positivas, tá, gente? É muito importante a gente não confundir, a gente não usar isso. Ah, eu tô te dando uma crítica. Olha, eu não gosto de você. Ó, você tem que ver como uma crítica positiva. Não, ó, eu não gosto de você, isso é uma crítica. Mas eu quero te conhecer. Eu queria conversar mais com você, eu queria entender mais, saber como que você exerce sua função, como que você lida com esses problemas, para a gente poder solucionar, né? Esse meu não gostar. Então, isso é muito importante, a gente sempre entender o real sentido das palavras e das atitudes, né? A outra questão é diferenciar as nossas atitudes pessoais das profissionais. Por quê? Porque quando a gente tem um líder e a gente cria afinidades com esse líder, geralmente não, 100% das vezes o líder tem esse lado mãe, tem a afetividade muito aflorada, Sim, ele sim, sabe faz parte. quando tem um Faz problema em parte. casa, ou o problema é na empresa. Então o líder, ele é sensitivo, ele sabe, ele já conhece a equipe dele de tal forma que ele sabe quando uma pessoa teve um problema no trabalho ou se ela trouxe aquele trabalho de fora, aquele problema de fora, né? Então, é muito importante, por isso que a nossa inteligência emocional é muito importante. Porque às vezes a gente não tá legal, né? Vem com alguma coisa já de fora, externa, Boa, outros problemas, 1 milhão, boa. né? Que a gente Bem lembrado. respirou, surge um. Então, é a hora que esse líder, ou até mesmo o profissional que tem o perfil de chefe, porque isso são perfis, gente. Até esse profissional que tem um perfil de chefe, que ele também é importante, em outras lives a gente conversa sobre os pontos de cada um, ele faz uma colocação, né, em que a gente, como a gente não está com a nossa inteligência emocional equilibrada, a gente enxerga aquilo como pessoal. A Isso. gente enxerga que ele não está falando com você por causa do trabalho, é porque ele não gosta de você, é porque hoje ele acordou de ovo virado. Então, é sempre muito importante esse trabalho da inteligência emocional para a gente saber colocar as coisas nas caixinhas adequadas, colocar as emoções nos lugares adequados. Sim. Quem tem filho, quem tem um companheiro que necessariamente não precisa ter filho, é tão difícil a gente ouvir que eles acham que a gente deveria melhorar em algo, mudar algo. É tão difícil porque manter a inteligência emocional dentro de um relacionamento entra outros fatores, que é o amor, que é o prazer, que é o desejo. Então, esse trabalho de inteligência emocional, ele faz com que a gente coloque as emoções nos lugares certos, Isso, né? isso. E esse momento de pandemia, por que tá tão aflorada essa questão da emocional? Justamente por isso. Por quê? A gente não vivia com os nossos filhos. A gente não vivia com os nossos Pelo companheiros, menos com a nossa assim, mãe. muito vinte e pouco. quatro horas, 24 Não. horas, não. A gente ficava 6 horas, 4 horas, 3 horas, dependendo da vida de cada pessoa. Já Sim. teve épocas de eu conseguir ver os meus filhos dormindo, beijar e no outro dia levar para a escola. Então, assim,
esse momento em que a gente está passando, em que a gente está conhecendo novamente e reconhecendo as nossas famílias, reconhecendo os nossos parceiros, parceiras e filhos, é a hora que a gente precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento, de entender Sim. o que nos gera tranquilidade para colocar as emoções nas caixinhas, né? Eu tive uma experiência com uma amiga, uma grande amiga, que essa semana ela fez uma postagem dizendo que ela acordou tão nervosa que ela descontou no filhinho dela e que ela estava tão chateada com aquilo. E aí, na sequência, ela tirou a postagem, mas eu mandei um direct para ela. Falei assim, Uhum. quer conversar? Aí ela falou, amiga, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, olha, não se crucifique. Primeiro ponto. O mais importante é você ter identificado o que aconteceu. Agora Sem que sombra você de dúvida. identificou que isso aconteceu, que esse gatilho existiu com seu filho, esse é o Vai momento de solucionar. você entender e solucionar o problema. Solucionar. Solucionar. Por quê? Porque problema, gente, não é o problema, eu sempre digo, o problema é a solução, porque você vai procurar a resposta para consertar isso. Então, esses são os mecanismos que nós temos que observar e entender para lidar com essa situação que nós estamos vivendo, né, Tuca? E um deles, Jay, e amigos que estão ouvindo a gente aqui, a Jay vai dar uma lida numa pergunta aí que está falando, mas um deles é a adaptabilidade. Então vamos falar assim, olha só, nós estamos agora num processo totalmente que a nossa adaptabilidade está sendo posta à prova. Vamos pensar no seguinte, olha só. Nós estamos confinados, vamos colocar assim, uma boa parte de nós que não está trabalhando fora ou que está em home office, enfim, está confinado. Mas uma coisa é você estar confinado porque você quer. Por exemplo, que nem eu sou uma ursinha eremita, entendeu? Então eu adoro ficar em casa, eu tenho home office há 7, 8 anos, entendeu? E fico em casa, por quê? Porque na maioria das vezes nos trabalhos, quando eu vou para fora, é muita gente que a gente lidar, né? Ou é nos cursos, é nas palestras, ou é nos trabalhos, ou são nas produções, ou sou cantando, então eu lido com muita gente. Então meu lazer é ficar só. É estar só em casa. Ok. Então, para mim, por exemplo, essa adaptabilidade foi mais fácil, porque era uma coisa minha. Agora, a pessoa que estava totalmente fora de casa e ter que ser colocada dentro de casa, e ela está sentindo, né? Já geraram, e é claro, muito correto esse medo. Eu tenho que sentir a apreensão, que é uma emoção secundária, o medo, que é uma emoção básica, tá? E a tristeza de não poder sair porque é perigoso para a minha saúde e para a saúde dos meus. Ou seja, sair na rua significou que eu posso pegar uma doença e que eu posso vir a me prejudicar e prejudicar toda a minha família. Ou seja, então a adaptabilidade agora, ela vem numa situação que é externa a você, né? Uma coisa é você tá aqui e eu me adapto às minhas emoções, beleza? Isso tem que ser feito. E agora está sendo externo a você, né? Então, como você faz esse mecanismo? Da mesma maneira que a Jade falou, reconhecendo quais são os gatilhos. Se naquele dia você assistiu um filme, alguma pessoa falou com você, você ouviu alguma música em que te chateou, em que te deixou mais deprimido, tá? Em que deixou mais deprimido, ou com medo, ou com isso, não faça. Se isole um pouco disso. Uma das coisas uma das práticas da inteligência emocional é até a gente poder entender todas as nossas, a geração das nossas emoções, entender todos os nossos gatilhos, quando a gente sente um gatilho externo ruim, se afasta um pouco dele. Né? Não ouve tal música, não vê isso, ou não vê o tipo de filme, não vê o palará, não vê... Se afasta um pouco e tenta colocar coisas que te deem ânimo. Pelo contrário, você vai ativar dentro de você a emoção básica alegria e a emoção básica ternura.
tá? Que é o amor incondicional. Ou seja, essas duas coisas, você ativando, como é que a gente ativa a ternura, né? Ternura, você tá me ouvindo? Que deu uma paradinha aqui, tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Tô Todo te mundo ouvindo. ouvindo aí? Se estiverem ouvindo, falam um okzinho. Então, você ativa, por exemplo, a ternura. Quem tem animal já tem a ternura ativada só de olhar para o danadinho, né? Que você vai olhar para o seu gatinho, vai olhar para o seu cachorrinho, a ternura lá já está ativada. Pega um filho, uma filha, uma mãe, dá um abraço gostoso. Vem cá. Eu sei que você está aqui morando comigo, então eu sei que eu posso te abraçar, me dá aqui esse abraço. Por isso que o abraço agora ficou tão importante. Por que que a gente sente tanta falta do abraço, uma coisa que era tão pouco, entendeu, valorizada desde janeiro? É porque ele é o maior sinal de ternura, uma emoção básica que a gente tem, tá? Então, uma é você detectar, se afastar. A outra é você detectar dentro de você, tá? E procurar motivar coisas contrárias. Acho que a gente respondeu legal. Qual que é a próxima pergunta, E amiga? aí, o Heitor fez uma pergunta aqui sobre sabotador, que eu já vou ler as Aham. duas para mim já responder na sequência. O Beleza, amore. sabotador é sempre uma questão negativa. Minha mãe já me chamou a razão sobre meus projetos e etc. Mas que insistindo não deu certo. Ela sabotou, certo? Mas eu insistindo não deu certo. Então percebi que não é sabotar. Como me explicar isso? Vamos lá. O sabotador é sempre uma questão negativa? Sim. Por quê? Cortou ou tá ainda? Cortou, amor. E agora? Tá ouvindo? Agora tá ok, Tá. agora chegou. O sabotador é sempre uma questão negativa? O Uhum. sabotador é uma questão negativa. Por quê? Porque ele nos desequilibra, tá? Então, o sabotador a gente não identifica o sabotador em um questionamento, em uma resposta. Não. São várias situações em que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele nos Uhum. desequilibra. Nos desequilibra até a tal ponto que a gente não consegue gerar ação, que a gente estraga o nosso dia. Você tá muito bem, tá tudo caminhando. E aquela pessoa te fala uma palavra X que ela te desestabiliza. É diferente de vamos falar do X e do Y. A pessoa X, ela fala que hoje você tá feia. Isso te desequilibra de tal forma que você não consegue continuar o seu dia. Você não consegue, você fica desanimado, deprimido, a vida perde o sentido. E aí a pessoa Y chega e fala a mesma coisa. Você hoje está tão feio. E você olha para ele e fala: Ô, meu amor, obrigada pela sua opinião, mas eu vou continuar seguindo. E você segue o seu dia, seus compromissos. A sua emoção não é abalada, a sua consciência não é abalada, isso não te paralisa. Então, o sabotador, ele é sempre negativo, sim. E aí, vem essa questão do que você falou, que a sua mãe dela, teve um posicionamento sobre os seus projetos, e mesmo assim você foi lá e fez e não deu certo. Aí já tem outras vertentes, né? Tem as vertentes de ela estar dando uma opinião e você precisar analisar essa opinião antes de gerar as atitudes, ver se realmente ela tem razão, né, sobre essas atitudes, sobre o que ela está falando, sobre os seus projetos. É importante você ponderar o que você está ganhando com esses projetos, o que você está perdendo, para você entender o ponto de vista dela. Se Sim, depois que depois que você faz essa análise, você vê que não, o projeto ele vai ser importante para você, ele tem muito mais pontos positivos, você continua. Se você vê que ele tem mais pontos negativos, você vai perder muito mais, significa que a análise que a sua mãe fez, ela tem razão, ela tem um sentido. Aí tem outra coisa. Ela pode sabotar os seus projetos? Qual é o nível de comprometimento que ela tem dentro dos seus projetos? Qual o nível de importância que ela tem dentro desses projetos específicos, né? Às vezes é uma investidora financeiramente, às sim. vezes você vive com Parceira ela de trabalho, parceira de trabalho.
e trabalha tanto a sua questão psicológica que te prejudica. Então, é importante entender isso. E a outra questão é o que a Tuca estava falando, que é a autossabotagem, né? E a autopercepção e proteção. Então, assim, às vezes a gente não quer perceber que algo não vai dar certo e a Uhum. gente reluta em enxergar Isso, isso e a gente vê lá na isso. frente que isso não era positivo, né? Mas dentro de projeto existem várias vertentes que a gente consegue analisar o porquê que ele não deu certo. Não deu certo. Eu tô fazendo essas colocações em cima do sabotador, né? E que Tá, bom que você claro. percebeu que ela não estava te sabotando, né? Então, a explicação para isso para essa situação que você viveu é essa. Sempre analisa, né? Se ela é uma pessoa importante para você, e ela não te paralisa, analisa, observa. E é aquilo que eu coloquei, gente. As pessoas nos sabotar, atitudes também nos sabotam, ações nos sabotam, necessariamente quem está gerando essa sabotagem não é por maldade, Não, não é porque ela quer, né? Ou às vezes também tem as duas vertentes, mas assim, quando a gente pega essas figuras que são importantes na nossa vida, que é mãe, marido, filho, irmão, né? É importante a gente entender que quando a gente se conhece e a gente entende que uma atitude X que eles têm com a gente nos paralisam e nos desestruturam emocionalmente, significa, exemplo, a minha mãe mesmo, outras pessoas que são meus sabotadores, eu cheguei a conversar, eu cheguei a expor, né, porque eram pessoas muito próximas e que me amam, né, então tem ali a vertente do amor, não é um sabotador que só tem a vertente negativa, é uma pessoa que eu amo que tem a vertente do sabotador. Então vale a pena para mim conversar com essa pessoa, dizer, olha, quando você diz que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, porque foi você que disse. Não foi outra pessoa, foi você. A partir do momento que você fala isso para mim, eu não vou conseguir. Que é muito o que a gente fala sobre o empoderamento familiar, o sim. empoderamento profissional, né? O empoderamento, ele é isso, ele nos dá essa força, né? Então, essa questão do sabotador, ela é muito importante a gente identificar e a gente trabalhar ela. Não é só identificar para crucificar, né? Mas a gente Claro, e identificar eu e vou, gerar uma ação. sem sombra de dúvida, vou colocar aqui uma vírgula, porque eu sei que tem alguns artistas, né? Aqui, nós Uhum. estamos com o Felipe Barão, beijo, Barão, de Portugal também, meu grande parceiro de trabalho aí há 15 anos, estamos com o Ulisses aqui, uma galerinha artista aqui. Uma das coisas, por exemplo, na nossa área, para quem tem banda ou para quem gerencia um trabalho artístico, para quem é produtor, para quem esse tipo de relacionamento, sabotagem externa e autossabotagem, ela é frequente. Ela é frequente porque nós lidamos com emoções o tempo inteiro. As nossas emoções, por causa da arte, sempre estão à flor da pele, tá? Nós, artistas ou produtores, sempre trabalhamos com as emoções à flor da pele. Ou é um medo, são emoções básicas. Depois a gente vai fazer uma live só de emoções básicas e secundárias, que isso é muito legal entender. Para a gente falar assim, poxa vida, olha, hoje eu sei que eu estou com medo, então pera, deixa eu gerenciar isso. O que me deu medo? Então, é muito Tuca, interessante, por até para exemplo. você continuar. Se todo mundo que quiser que a próxima live a Tuca bata esse papo com a gente sobre as emoções básicas, manda um coraçãozinho aí, que eu já vou identificar se essa vai ser a nossa próxima live. Tá bom, beleza, combinado, combinado. Então, veja, olha só. Se você entende, tá, que você está num grupo e que esse relacionamento de trabalho, ele é composto por seres humanos e seres humanos sentem
também sentem medo, também sentem alegria, também sentem todas as emoções básicas que você sente, e que de repente você pode tentar ao máximo manter uma conversa ou uma comunicação assertiva. Esse é o nome da fórmula. Manter uma comunicação assertiva, tá? Vai ser a diferença de você ter, por exemplo, uma parceria de, sei lá, 15 anos, como eu tenho com o Barão, por exemplo. Eu tenho uma parceria artística e de amizade, de irmandade, enfim, há 15 anos. As nossas brigas nunca foram brigas, foram, poxa, veja bem, olha, eu estou pensando isso, estou sentindo isso, isso parece para você? É isso que você está realmente sentindo? Não, Tuca, não é o que eu estou sentindo, eu quis dizer isso e isso. Pronto, resolvido, ou seja, a nossa imaginação, o nosso julgamento foi posto de lado e uma comunicação assertiva veio em cima disso. Então, a dica aqui, tá, para essa tal da adaptabilidade que a gente tem que fazer, é um pouco mais chato. O pessoal brinca falando, pô, Tuca, você é Madre Teresa de Calcutá? Não, nem eu nem a Jay somos Madre Teresa de Calcutá. A gente só tem, muito longe disso, a gente só tem um tipo de paciência para aplicar uma técnica e saber que essa técnica vai levar a um resultado bacana. A gente tem essa habilidade já praticada dentro da gente. Então eu chego, por exemplo, para manter uma conversação aqui com as minhas filhas, eu bato um papo como se fosse amiga, né? Ó, acho isso, tô pensando isso, é isso mesmo ou é impressão minha, gente? Não, Tuca, olha, é impressão sua, porque a gente está querendo falar isso, ou seja, é um bate-papo, gente. Ah, mas isso é muito forçado, cadê a emoção? Você não precisa estar sempre com a emoção à flor da pele. Não é porque é sua mãe que você precisa brigar, não é porque é seu filho você precisa brigar, ou o seu parceiro melódico de trabalho, ou a banda, ou isso. A gente vê milhões de trabalhos excelentes acabando por falta de gerenciamento das relações interpessoais, entendeu? Então, isso agora está sendo colocado à prova, Angélica, porque nós estamos todo mundo juntinho, nós estamos falando nas lives, nós estamos confinadinhos, nós estamos fazendo trabalho em home office. Então, isso agora está tudo ao mesmo tempo agora, sendo colocado tudo ao mesmo tempo. Temos 2 minutinhos, Tuca. Eita, nossa, tá vendo? O assunto é muito grande, é muito grande. Mas assim, estão colocando os coraçõezinhos aqui, 4 pessoas colocaram, a gente tem 13 pessoas na live. Uma coisa assim... Já aproveitando e falando, as nossas lives, gente, o que a gente mais preza, assim, nas nossas aulas, na nossa forma de trabalhar aqui, eu e a Tuca, sempre quando eu falo essas questões, eu estou falando por conhecer e a gente ter esses pontos muito parecidos, que é essa interatividade. É saber o que vocês estão pensando, o que vocês precisam realmente. A gente monta... a live para vocês com 3 páginas de conteúdo, de coisas que a gente quer falar, que a gente precisa falar, mas muito mais importante do que a gente aqui só falar. É o que você quer ouvir. É o que você quer ouvir. E às vezes não ser realmente o que vocês precisam nesse momento e nos ambientes de vocês. Por isso que a gente preza tanto por essa interatividade com vocês, de ler as perguntas, de responder as perguntas aqui, né? Então, esse é um formato que não é só aqui na live, é o nosso formato de vida e profissional, né? Que a gente gosta justamente dessa troca, né? Por isso que a gente sempre está puxando vocês para o que vocês querem. E aí tá faltando 27 minutos segundos pra gente terminar. Eu já vou fazer o meu agradecimento para a Tuca poder fazer o dela. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, a nossa próxima live a gente vai falar sobre as emoções básicas para se obter cada dia mais inteligência emocional. Vão lá no nosso YouTube, dá um like. Segue a gente.